O que é federalismo? Federalismo é uma forma de organização do poder político no Estado Nacional. Existe uma dupla autonomia territorial. Existe um governo nacional, existem governos subnacionais. Mas os dois atuam dentro de um campo pactuado de competências. Cada um faz o que lhe é permitido. In 1787, a constitutional convention met in Philadelphia, Pennsylvania, to discuss improvements to the Articles of Confederation, but it was soon decided that a brand new constitution was needed instead. O federalismo nasce nos Estados Unidos da América em 1787. Nessa época, 13 estados funcionavam como se fossem países independentes. Resolveram então criar uma federação com a União, que tem um poder central estabelecido, o poder em todo o território nacional, e os estados, que tinham poder autônomo em relação à União, mas essa autonomia política de suas unidades tinham limitações que a lei lhes colocava. Então existia União e estados. Essa divisão territorial é o federalismo. As 13 colônias que funcionavam como estados: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, Pensilvânia, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia. O Estado, a nível nacional, pode, declarar guerra, manter as forças armadas, organizar o comércio interestadual e internacional, admitir novos estados, estabelecer os correios, estabelecer pesos e medidas, criar e fazer circular a moeda e estabelecer política externa. A nível estadual, os estados podiam estabelecer e manter escolas, governos locais, regular os negócios dentro do próprio estado, criar leis próprias. A de casamento nessa época, por exemplo, era importante. Prover a segurança pública. E ambos, ou seja, o governo poderia fazer tanto estadual quanto nacional, manter a ordem, é função de ambos, a cobrança de taxas, o empréstimo de dinheiro, criação de bancos, o estabelecimento de tribunais e prover o bem-estar público de suas populações, tanto a nível federal quanto a nível estadual. O federalismo sai dos Estados Unidos e se espalha pelo mundo. Dos 10 países com maior território no mundo, 7 são federações. Os Estados Unidos, onde começou em 1787, a Argentina em 1853, o Canadá em 1867, o Brasil em 1889, a Austrália em 1901, a Índia em 1950 e, por último agora, mais recentemente, a Rússia em 1991 se tornaram federações. O legado federalista dos Estados Unidos. As referências federalistas que os americanos deixaram foram: primeiro, a Constituição Federal. Ela é o documento que define o Pacto Federativo. A divisão do Estado Nacional em subunidades territoriais. A divisão dos poderes: executivo, legislativo e judiciário com autonomia. Isso é muito importante.
a descentralização das atividades financeiras e burocráticas dos governos, a criação de um legislativo bicameral, onde o Senado foi criado como a segunda casa, para representar cada uma das unidades subnacionais no Congresso. A criação também de uma Corte Suprema, onde seriam regulados os conflitos que pudessem ocorrer entre os entes federativos. Então, estes foram os legados que os federalistas americanos deixaram. O federalismo americano e o federalismo brasileiro. Quando os Estados Unidos cortaram seus laços com a Grã-Bretanha, eles não queriam a forma britânica de governo, que era a forma unitária, onde o poder era emanado de um governo nacional centralizado, no caso da Inglaterra, o parlamento, e era delegado aos governos locais. Os americanos criaram, a partir das necessidades e dos interesses da coletividade americana, o seu federalismo, que divergia, à época, do pacto colonial com a Grã-Bretanha. Vale lembrar que os Estados Unidos era uma colônia de povoamento. O federalismo brasileiro. O passado colonial do Brasil influenciou profundamente na criação do federalismo brasileiro. O pacto colonial que existia com a metrópole nos transformava em uma colônia de exploração. Éramos subservientes aos interesses da metrópole. A federação foi criada em 1889 por interesse de uma elite local, sem a participação do povo. O povo nem sabia muito bem o que estava acontecendo e foi criada esta federação. A história nos mostra que o federalismo americano e o federalismo brasileiro possuem muito poucas semelhanças. É isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Não deixe de assinar o nosso canal, ative as notificações. Até mais.